Bom dia, meninas, sejam bem-vindas. Hoje é o nosso quarto estudo. Nós vamos falar sobre Raquel. Vão entrando. Você já deixou Deus transformar? Só desligar aqui o notebook. Sejam todas bem-vindas. Vão me contando o que vocês estão achando dos nossos estudos. Seja bem-vinda, Márcia, Ana. Deixa eu colocar aqui o tema de hoje. Tentante Raquel. Nossa aula 4. Estudo 4. Deixa eu fixar aqui o tema. Fixar comentários. Oi, Fernando, seja bem-vindo. Vou esperar vocês entrando. Dani Costa. Nós já estamos no quarto estudo. Nós iremos até o sexto. São 6 tentantes bíblicas. E hoje a gente vai falar sobre Raquel. Vai enviando aí para as amigas. Vou enviar para algumas mulheres aqui da casa de Isabel. Vamos iniciar então. Eu vou começar orando, então. Senhor Deus, nós nos colocamos diante da Tua presença, Pai, e nós te pedimos que o Senhor fale conosco. Que a gente venha aprender com essa história. Aquilo que a gente pode sim repetir hoje, mas aqueles comportamentos que não te agradam, Senhor. Nós queremos nos aprofundar na Tua palavra, nós queremos te conhecer, nós queremos te agradar. Nós te damos boas-vindas, Espírito Santo, para que o Senhor fale conosco nessa manhã, que o Senhor nos ensine, nos direcione, Pai, em nome de Jesus, que o nosso coração possa estar alinhado com o Teu, com a Tua vontade, em nome de Jesus, amém. Então vamos começar. Seja bem-vinda, Karine, compartilha comigo quem é que está aí desde o primeiro estudo, quem é que já faz parte do nosso grupo do Telegram, do WhatsApp. Me fala de onde tu é, como é que tu conheceu a página. Enquanto isso, eu vou recapitulando, né, aquilo que a gente já viu. Nós já estudamos a história de Ana, depois estudamos a história de Sara, depois de Rebeca, e agora nós vamos estudar a história de Raquel. É uma história que eu considero uma das piores, né, na palavra de Deus em relação a mulheres que tentaram ter filhos. É como uma novela com muita briga, com muitos conflitos familiares, e a gente vê motivações erradas daquilo que é o desejo do coração do Senhor. Mas antes de eu iniciar com Raquel, quero contextualizar. Raquel era nora de Rebeca, que foi a que a gente estudou na semana passada. Então a gente estudou sobre Ana, né? Uma mulher que tinha ali uma motivação de entregar o seu filho ao Senhor, de ver o seu filho como uma resposta para aquela geração. Então ela entrega o seu filho no altar. E depois a gente vê a história de Sara. Havia então uma promessa sobre Sara, uma promessa de uma casa fecunda, de gerações através dela, e ela tinha então um ventre estéril. E ali Abraão e Sara têm a sua identidade restaurada pelo Senhor, para que elas possam viver as promessas que é ser pai e mãe de multidões, né? Depois de Sara, a gente tem a história da semana passada. Todas essas histórias estão gravadas e ficaram salvas aqui no nosso Instagram. A nora, então, de Sara também era estéril, Rebeca, que teve então 2 filhos, os gêmeos Esaú e Jacó. E hoje nós vamos falar sobre Jacó e Raquel. Então Raquel era a nora
de Rebeca. Então a gente vê aqui uma história, 3 gerações de um ventre estéril, 3 gerações com um propósito de fecundidade. A promessa não estava somente sobre a vida de Abraão, mas estava também sobre a sua geração, né? Então a gente vê que na sequência eles também passaram por esterilidade. E Deus também abre o ventre dessas mulheres. Cada história nos ensina muita coisa. A gente vê também que depois que Sara e Abraão tiveram os seus filhos ali, eles tiveram muitos conflitos na sua família. Muitos conflitos, porque um amava um filho e outro amava o outro filho. E a gente vai ver agora nessa história a consequência desse amor, né? Esse amor com manipulação, com ciúmes, com inveja. Então a gente vê a consequência agora na família de Jacó e Raquel, tá? Vou beber um pouco de água porque a minha boca fica bem seca aqui. Enquanto isso, tu pode ir enviando para as tuas amigas. Seja bem-vinda, Elisa, Cris. Então vamos começar, tá? Essa história, eu acho ela muito triste, com muitos conflitos, mas mesmo assim a gente vê a bondade de Deus e o desejo que ele tem de restaurar essa mulher, né? Seja bem-vinda, olha só a mãe da Natália, seja bem-vinda. Então, vamos conhecer a história de Jacó e Raquel. Pra gente contextualizar, né, pra quem tava na semana passada, não sei se tu tava na semana passada, tu pode colocar aí nos comentários. Jacó e Esaú tiveram conflitos ali, aqueles irmãos tiveram alguns conflitos, né? Então, Jacó engana o seu irmão e por conta disso ele tem que sair fugitivo para outra terra. Então, isso tá em Gênesis 28. Mas agora a gente vai ler o encontro dele com a sua esposa, sua futura esposa, que é em Gênesis 29, tá? E a gente vê que Jacó, assim como ele foi um enganador, ele também foi muito enganado. Ele vive conflitos ali com seu sogro, né? E esse encontro que tá em Gênesis 29, eu vou ir lendo e a gente vai estudando juntas, assim como a gente fez nas outras lives, tá? Gênesis 29, versículo 9, diz assim: Enquanto Jacó ainda falava, chegou Raquel com as ovelhas de seu pai, porque ela era pastora. Quando Jacó viu Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, aproximou-se e removeu a pedra da boca do poço e deu de beber ao rebanho de Labão, irmão da sua mãe. Para quem estava na semana passada, lembra que o encontro de Rebeca com... Como é que era o nome do esposo de Rebeca? Esaú? Não, Isaac? Me coloca aí para me relembrar. O encontro deles foi bem semelhante. Porém, o seu próprio pai, Abraão, foi pensando no destino profético do seu filho, enviou um servo para ir ao encontro de Rebeca, né? Agora aqui nessa história, a gente vê que Jacó também foi lá para sua parentela, né? E de lá ele foi buscar também uma esposa para ele. Olha aí meu colega Nohan, seja bem-vindo, Nohan. E quando Jacó, ele foi, então, em busca dessa esposa, né? Jacó vai em busca de Raquel. A gente vê que o seu pai também, ele não chegou a ir em busca de Rebeca. Mas Eliezer foi enviado por Abraão para que fosse encontrar ali Rebeca. Então, aqui a gente vê uma história bem semelhante. Porém, Jacó estava fugitivo, né? Eles tinham se desentendido com o seu irmão no Gênesis 28, e a gente viu na semana passada todo aquele conflito que havia sobre a casa dos seus pais, né? Aquela preferência que havia entre um filho e o outro.
Então a gente vê essa semelhança. Oi, Dani, que ótimo te ouvir agora de manhã. Deus te abençoe, maninha. Um beijo, Nohan. Então, a gente vê aqui, Jacó encontrou então Raquel, e no versículo 12 diz: Então Jacó contou a Raquel que ele era parente de seu pai, pois era filho de Rebeca. Ela correu e comunicou ao seu pai. Quando Labão ouviu as novas de Jacó, filho de sua irmã, correu ao encontro dele. Abraçou-o e beijou-o e levou para casa. E Jacó contou a Labão tudo o que havia acontecido. Então Labão disse: De fato, você é osso da minha carne. Jacó ficou na casa de Labão durante 1 mês. Então ali Jacó não tinha para onde ir, né? Então ele foi para casa ali dos seus parentes e ficou 1 mês na casa de Labão, que é seu futuro sogro, né? Então ali eu acredito que Jacó teve um tempo para conhecer aquela família. E a gente vê aonde Jacó vai se meter, né? Numa família de muitos conflitos. A gente vê Labão sendo um pai manipulador. Depois, mais adiante, a gente vai ver o quanto essas filhas de Labão, tiveram conflitos na sua identidade por conta dessa paternidade, né? Então, e a gente vê reflexo nisso quando elas começam a gerar filhos. E também quando o ventre de Raquel era estéril, tá? Então, Jacó, pela última vez, ele estava a caminho de Berseba, fugindo para se salvar da vingança de seu irmão. Então, esse é o contexto onde Jacó estava, né? Fugitivo do seu irmão. Então, agora a gente começa com a promessa, que está no versículo 15. Depois, Labão disse a Jacó: Será que você vai trabalhar de graça só por ser meu parente? Diga-me qual deve ser o seu salário. Ora, Labão tinha 2 filhas, Lia, presta atenção nos nomes agora, Lia, que era a mais velha, e Raquel, que era a mais nova. Lembrando, então, que Jacó se apaixona por Raquel. Lia tinha os olhos sem brilho, porém Raquel era mais bonita e formosa. Então aqui já há uma comparação, né, com a beleza que havia sobre Raquel. A gente vê que Jacó fica apaixonado por Raquel, né? Ele vê, tanto que ele a beija ali no início de Gênesis 29. Nesse encontro, ele já se apaixona por Raquel. Mas quando então ele passa ali 1 mês na casa do seu sogro, ele vê que existiam então 2 irmãs. Lia, que era mais velha, e Raquel, que era mais nova. E havia então uma comparação. Raquel era bonita e formosa e Lia tinha os olhos sem brilho, né? A gente não sabe como era a aparência dessa mulher, mas havia uma comparação entre as duas aqui nesse versículo, né? Não diz que ela era mais feia, mas dizia que ela não tinha brilho nos olhos. Como Jacó amava Raquel, disse a Labão: Trabalharei para o Senhor durante anos para poder casar com Raquel, sua filha mais nova. Então, como Jacó não tinha ali porque naquela época se recebia ali um dote, né? Não tinha como pagar por Raquel. Eu sei que hoje isso pode escandalizar, mas naquela época era muito comum, né? Ele trabalha, então, 7 anos para se casar com Raquel. Então, Raquel, para ele, existia muito valor, né? Bem-vinda, Lu, Emanuela, Vanessa. Sejam todas bem-vindas. Então, a gente vê Jacó, um homem apaixonado por Raquel, né? Um homem apaixonado ao ponto de trabalhar 7 anos para conquistar esse amor. Que maravilha ouvir essas sábias palavras nas primeiras horas do dia. Que Deus te abençoe graciosamente, Dani. Amém. Obrigada. Então, vamos seguir aqui. Vamos ver onde é que eu estava.
Ele trabalha 7 anos para esse sogro. Labão respondeu: é melhor dá-la a você do que a outro homem. Acho que Labão ele era um homem muito esperto, né? Fique aqui comigo. Assim, por amor a Raquel, Jacó trabalhou durante 7 anos. E esses anos lhe pareceram como poucos dias, pelo muito que o amava. Tamanho era o amor de Jacó por Raquel, que ele trabalhou 7 anos por ela. Tamanho, como ele era apaixonado por essa mulher, né? E a gente vê que essa mulher, ela tinha a sua beleza ali. E agora entra a parte do engano, onde Labão engana Jacó, que está no versículo 21. Então ele disse a Labão: dê-me a minha mulher, pois já venceu o prazo, para que eu me case com ela. Então passou ali os 7 anos, né, que ele tinha se comprometido com o sogro. Assim Labão reuniu todos os homens do lugar e deu um banquete. No 23, à noite ele trouxe Lia, sua filha, e a entregou a Jacó, e eles tiveram relações. Então vamos parar por aqui, né? A gente vê que a promessa que havia era Raquel. Ele trabalharia 7 anos por Raquel. Porém, o seu sogro entrega a filha mais velha, que era Lia, né? E só pra gente contextualizar, conforme o costume que havia naquele tempo, né, uma esposa podia oferecer a seu marido sua serva pessoal com o objetivo de gerar um filho, que a gente vai ver isso mais adiante, tá? E também era costume a primogênita casar primeiro. Quem era a primogênita? Lia. Não era Raquel, Raquel era a filha mais nova. Porém, não sei se Jacó sabia disso. Não sei se ele teve uma conversa ali com Labão. Labão enganou realmente Jacó. O Jacó estava tão apaixonado que se precipitou, né, ao ponto de dizer: não, eu trabalho por ela 7 anos. Eu quero essa mulher. Mas a gente vê, assim como Jacó enganou seu irmão, a gente vê agora ele sendo enganado pelo próprio sogro, né? Então, ele esperava uma mulher e teve uma outra mulher. Claro que, vamos ler o 24 e 25, tá? Labão tinha dado sua serva Zilpa também para que fosse serva de Lia, sua filha, e ao amanhecer Jacó viu que era Lia. Então Jacó não tinha percebido que era Raquel. Estranho também, né? Porque um homem tão apaixonado, né? Não sei se nesse banquete provavelmente envolveu ali bebidas, né? O que aconteceu, né, durante essa festa de casamento. Mas a gente vê que Jacó não sabia que era Raquel. Somente ao amanhecer, né? Por isso disse a Labão: o que é isso que o Senhor fez comigo? Não é verdade que eu trabalhei por amor a Raquel? Por que então o Senhor me enganou? Labão respondeu: em nossa terra não se costuma dar casamento à mais nova antes da primogênita. Então a gente vê aqui, me parece que Jacó não sabia dessas regras, né? E Labão então diz a ele. Então aqui houve então um engano, né? O sogro engana então Jacó. Então Jacó ali a Karine botou a paixão cega, né, Dani? Exatamente. E a gente não vai falar somente de Raquel aqui, a gente vai falar também de Lia, né? Lia não tinha um ventre estéril como o de Raquel, mas ela tinha motivações erradas a respeito de ter filhos. Depois Deus altera isso, Deus muda o coração dessa mulher, né? Mas falando de Lia nesse momento, imagina a rejeição que essa mulher passou. Primeiro que ali o seu pai a entrega, né? E de uma forma enganando aquele homem. Ela sabia que não era aquele lugar, não era para ela, né? Mas ela também obedece. Desculpa, apareceu uma mensagem aqui. Ela obedece o seu pai. Então ela é entregue e ela tem uma noite de amor ali com Jacó. Aí tu imagina
Pela manhã, essa mulher ele percebe que não é, de repente passou a noite toda ali se declarando, e ela ali se sentindo então amada por ele, e no outro dia esse homem diz, não, mas não é ela que eu queria. E pelo que eu entendi, Raquel já era a mais bonita, a mais preferida naquela casa, né? Mas para que ele pudesse casar com Raquel, primeiro a primeira filha teria que ser casada, né? Então aqui o enganador, Jacó, foi enganado pelo seu próprio sogro. E agora a gente vai continuar no versículo 27. E o que a precipitação faz, né? Ele ali, não, vou trabalhar 7 anos e aí vai, não sei, eu acho que ele estava muito apaixonado, né? Cego de amor, como diz a Karine, que então se deita com Lia. Versículo 27. Completa a semana da festa de casamento da primogênita, depois daremos a você também a outra, pelo trabalho de mais 7 anos que você ainda me servirá. Jacó fez o que Labão pediu e completou a semana de festa da primogênita. Depois Labão lhe deu por mulher a filha Raquel. Então Raquel, ela quis ser a segunda esposa, né? Raquel e Jacó, eles eram apaixonados ao ponto de Jacó trabalhar mais 7 anos para ficar com Raquel. Labão tinha dado sua serva Bila para que fosse serva de Raquel, sua filha. Então aí havia 2 servas, né? Bila era serva de Raquel, deixa eu ver o nome da outra, e Zilpa era serva de Lia, tá bom? Deixa eu fechar meu WhatsApp aqui que tá notificando. Tá. Então, vamos seguindo. Jacó teve relações também com Raquel. Ele amava Raquel mais do que amava Lia e continuou trabalhando para Labão durante mais 7 anos. Imagina também Lia vendo toda essa história, né? Eu não sou a amada, eu não sou... meu marido vai ali trabalhar mais 7 anos porque ele não é apaixonado por mim, ele é apaixonado por Raquel. Então é uma história que vem desde os pais ali, de muitos conflitos, de enganação, de rejeição, né? E aí a gente vê Jacó também participando, né? Fortalecendo isso que havia dentro de Lia. Lia se sentia muito rejeitada. Muito rejeitada. E por que eu sei disso? Porque a palavra mesmo diz adiante o quanto elas tinham conflito e ciúmes entre as duas, né? Havia ciúmes, inveja, e isso é porque tem uma raiz de rejeição, né? Então, olha, a gente falou na semana passada sobre destino profético, né? Então, nós falamos sobre Isaac. Nós vemos que aqui Jacó, ele, por conta de seus erros, ele teve que ir sozinho para essa terra. Mas vamos pensar no destino profético dessas filhas. De quanto esse pai, Labão, foi um homem cheio de interesses, né? E o que vocês acham desse comportamento desse pai? Então, Lia, ela não roubou o marido de ninguém, mas foi enganada pelo próprio pai. Ambas eram vítimas, Raquel e Lia, né? Então, Raquel decidiu também ser ali a segunda esposa de Jacó, tá? Seja bem-vinda, Kelly, que saudade. Nanda, beijo pra vocês. Então, a gente tá lendo Gênesis 29, agora a gente vai ler o versículo 31, que agora a história começa a ficar pesada. Agora a história é de desprezo, né? Quando o Senhor viu que Lia era desprezada, fez com que ela fosse fecunda, ao passo que Raquel era estéril. Eu vou repetir, tá? Quando o Senhor viu que Lia era desprezada, fez com que ela fosse fecunda. Então, o Senhor olha para Lia, para o desprezo que havia das pessoas em relação a Lia, e faz ela fecunda. Ao passo que Raquel era estéril. Né? Vou ler em outra tradução. Vendo, pois, que o Senhor
o Senhor que Lia era desprezada, abriu a sua madre, porém Raquel era estéril. Então, a gente vê que Lia não era uma mulher amada, né? Pelo seu marido. Mas Deus abre o ventre dela e faz com que ela seja fecunda. Porém, Raquel, aquela que tinha tudo, né? Tinha beleza, tinha amor, né? Amor do seu marido, essa mulher, ela era estéril. E eu me lembro muito de um versículo que está em Isaías 54, do 1 ao 4, que é desse desenho que eu mostrei na semana passada que me perguntaram na caixinha de perguntas. Ó. Isaías 54. Talvez você vai entender um pouco melhor o que significa, né? Em 2015, Deus me deu essa palavra. Cante, ó estéril. Isaías 54, do 1 ao 4, tá? Cante, ó estéril, você que nunca teve um filho. Irrompa em canto, grite de alegria. Você que nunca esteve em trabalho de parto, porque mais são os filhos da mulher abandonada do que daquelas que têm marido, diz o Senhor. Alarga o lugar de sua tenda, estenda bem as cortinas da sua tenda e não impeça. Estique as suas cordas, firme suas estacas, pois você se estenderá para a direita e para a esquerda. Seus descendentes desapossarão nações e se instalarão em suas cidades abandonadas. Não tenha medo, você não sofrerá vergonha. Não tema o constrangimento. Você não será humilhada. Você esquecerá a vergonha da sua juventude e não se lembrará mais da sua humilhação, de sua viuvez. Então, a partir desse versículo que eu fiz esse desenho, né? Porque eu entendi que havia uma promessa sobre a minha vida e para que essa promessa também se cumprisse, Deus estava alargando a minha tenda. Ele estava firmando as minhas estacas. E é isso que Deus está fazendo com essas mulheres. Ele está firmando a identidade delas, porque elas tiveram uma criação bem estranha, né? Com esse pai que era um homem enganador. Então, não deve ser a primeira vez que ele engana aqui uma pessoa. Mas a palavra que Deus me deu é: alarga o lugar da sua tenda, estenda bem, eu vou te dar crescimento. Eu vou fazer com que tu cresça. Estique as suas cordas, firme as suas estacas. E isso eu tenho vivido desde 2014, né? Que foi o meu ano que eu iniciei o desejo de ser mãe. Então Deus, ele foi me fortalecendo e me fazendo crescer como mulher. Ele não vai fazer, não é porque... Eu não estou dizendo aqui que a mulher tentante, ela tem que amadurecer, ela tem que crescer para que ela possa ter um filho. Mas toda mulher, independente se ela vai tentar, se ela vai ser mãe ou não, Deus, ele vai te levar a um nível de crescimento. Ele vai te fazer com que tu seja madura, uma mulher que tenha maturidade, né? Então, essa palavra foi bem ao meu encontro, porque naquele momento, quando Deus me entregou esse versículo, eu tinha perdido o meu primeiro filho, né? Então, aqui diz: grite de alegria e rompa em cântico, você que nunca esteve em trabalho de parto. Então, e aqui ele chama para firmar as estacas. Olha aí, o Nohan é um baita desenhista, né, Nohan? Esse é o desenho meu primeiro desenho. Tem um outro aqui que eu mostrei na semana passada, também é de 2015, que eu sempre sugiro fazer, desenhar a visão, né? Abacuque 2:14? Ou 14:2, algo assim, né? Acho que tá na caixinha, no destaque sobre promessa, tem esse versículo. Então Deus me chamou para esse crescimento, para firmar as minhas estruturas nele, né? E Deus chama também Lia e Raquel, porque Lia e Raquel existiam muitos conflitos entre elas. Agora a gente vai ler o 32. Assim Lia ficou grávida e deu à luz a um filho e o deu o nome de Ruben, pois disse: o Senhor viu a minha aflição, por isso agora meu marido vai me amar. Prestem atenção nos nomes que essas mães dão aos filhos. Então aqui, esse primeiro filho que Lia recebe do Senhor, ela diz: o Senhor viu a minha aflição, por isso agora meu marido vai me amar.
Então, ela baseava o amor daquele marido na quantidade de filhos que ela poderia dar a ele, né? Por quê? Porque era a única diferença que ela tinha da sua irmã Raquel. Raquel tinha tudo, né? Mas não podia dar filhos a Jacó. Mas ela poderia dar filho a Jacó. Então ela dizia, por isso agora meu marido vai me amar. Porque eu posso dar para ele filhos. Porém, a minha irmã não pode dar, né? Então, olha a motivação dessa mulher em gerar. Olha a motivação. E eu falei isso, acho que na live 1 ou 2, que Deus, ele vai mudando a motivação dessas mulheres, dessas tentantes bíblicas, né? Elas tinham ali algumas queriam ter filhos para deixar de ser envergonhada, para que Deus removesse a dor delas, mas a gente vê que essa não é a motivação de termos filhos, não é. A nossa motivação em ter filhos é para que esse filho venha resplandecer a glória dele, para que ele seja a imagem e semelhança do Senhor, herança do Senhor, que ele nos empresta, né? Essa propriedade que nós vamos dar conta. Então, é sim uma responsabilidade, a gente precisa preparar eles como flecha para que ele possa cumprir esse destino profético, né? Mas essas mulheres aqui, principalmente no início aqui que elas começam a ter filhos, ela não, a Lia começa a ter filhos assim, um atrás do outro, né? Porque tamanho era o anseio dela de ser amada. Agora vamos para o 33. Ela ficou grávida outra vez e deu à luz a um filho e disse: o Senhor ouviu que eu era desprezada e me deu mais este filho. E deu o nome a Simeão. Então, ela sempre com aquele olhar, né? Deus viu que eu era desprezada, então ele quis me abençoar por conta disso, né? Ele viu que eu não era amada, mas o nosso amor, ele tem que deve estar conectado no Senhor. Dele vem o amor, né? Dele vem toda a fonte de amor, não é de um filho. Mas aqui ela dizia: o Senhor ouviu que eu era desprezada e me deu mais um filho e deu-lhe o nome de Simeão. Lia ficou grávida agora pela terceira vez, tá? O terceiro filho de Lia. E disse: agora dessa vez o meu marido se unirá mais a mim, porque lhe dei à luz 3 filhos. Olha só. Por isso lhe deu o nome de Levi. Deus trará o meu marido de volta. Ele vai me amar mais agora do que Raquel. Olha só que amor doentio, né? Que amor doentio. E a gente não vê aqui um posicionamento de Jacó, né? Mas provavelmente essa casa era cheia de conflitos, tá? Lia ficou grávida e ainda outra vez, cada versículo um filho, né? E deu à luz a um filho e disse: agora dessa vez... Não, esse aqui é o terceiro filho. Vou repetir então. Agora dessa vez o meu marido se unirá mais a mim, porque lhe dei à luz 3 filhos. No 35, mais uma vez ela ficou grávida e deu à luz ao 4º filho agora. Então ela disse: olha só como ela muda a partir do 4º filho. O que ela diz? Desta vez louvarei ao Senhor, e por isso lhe deu o nome de Judá. E depois disso não teve mais filhos. Então, são 4 filhos e 4 motivações totalmente diferentes, né? Ela queria deixar de ser desprezada, de passar humilhação. Ela queria um filho para que aquela dor da rejeição que ela tinha pudesse ser eliminada, né? Mas isso pode ser duro, que eu vou te falar, né? Mas Deus não vai nos dar um filho para remover a nossa dor ou a humilhação, tá? Esse não é o propósito. O propósito é o que eu falei agora há pouco. Essa criança vai vir no momento certo, né? Quando Deus disser, esse é o momento dessa criança nascer. Então, essa dor, essa vergonha que nós podemos sentir, né? Infelizmente, essa caminhada de tentante envolve ali sentimentos de incapacidade, não merecimento, né? Fracasso.
mas todas essas dores nós devemos entregar ao Senhor. É Ele que nos cura, né? Não é um filho que vai... O filho fez com que Lia fosse mais amada por Jacó? Não. Ela não conseguiu remover aquela... a rejeição que ela sofria naquela casa. Porém, o próprio Senhor conseguiu fazer isso. Tanto que ela louva o Senhor a partir desse quarto filho, né? Então, cada filho que Lia tinha era um tributo ali. E o último, ela glorificou a Deus, ela louvou a Deus. Então, ela não via, como a gente vai ver na história de Raquel, que o motivo de não ter filho era o marido. Tanto que Raquel diz, né? Dai-me filho, senão morro. Mas Lia reconhece aqui no quarto filho que filho é do Senhor. Que é Ele quem deu a ela. E Ele não deu para remover, para que ela fosse mais amada do que Raquel, né? Então, a partir do quarto filho, pode ver que até o ventre dela se fecha, ela para de ter filhos, né? Parece que ela entendeu, filhos são do Senhor. Parece que ela encontrou, ela supriu essa necessidade de ser amada pelo Senhor. E eu indico um livro que é da Joyce Meyer, que é Raiz de Rejeição, que é um livro maravilhoso, bem pequeno, rápido de ler, que fala sobre isso, né? Porque a gente vê aqui que as duas, elas eram muito carnais. Havia ciúmes. Agora vai começar a competição. Vamos ver a competição. Quando no Gênesis 30, tá? Quando Raquel viu que não dava filhos a Jacó, teve ciúmes de sua irmã e disse a Jacó, dai-me filhos, do contrário morrerei. É tipo assim, eu quero o que a minha irmã tem, né? Tu me dá amor, Jacó. Ela tinha muito mais benefícios do que a sua irmã, né? Mas havia uma insatisfação muito grande no coração dela. Ela queria ter filhos. E ela disse ao ponto de desejar a morte. Olha só. Tamanha era a dor de Raquel, ao ponto de dizer, ou Deus me dá um filho, ou eu prefiro morrer. Então, olha o quanto isso é grave, né? Olha o quanto isso é grave e quanto havia uma rivalidade entre as duas, uma competição entre as duas. E eu quero fazer uma comparação, porque Penina e Ana, que foi a primeira história que a gente estudou, havia ali uma rivalidade, mas Ana, o que a Ana fazia? Ela ia orar e entregar aquela humilhação e sua dor diante de Deus. Sim, ela passou por depressão, ela passou por dificuldades, mas ela ia diante de Deus entregar a sua dor. Diferente de Raquel e Lia, que elas estavam sempre em conflito e aquela carnalidade, aquele ódio entre as duas só crescia ao ponto de tipo, eu vou fazer mais filho para que eu possa então ser amada. E a gente tem que cuidar isso nos tempos de hoje, né? Será que eu quero ter um filho para ser incluída na roda de amigas, para que eu possa ser convidada para aniversários infantis, para que eu possa estar numa mesa onde as pessoas estão planejando ter mais filhos e eu não posso ter, ou eu não sei da minha situação, né? Como é que tu te sente diante da sociedade? Das cobranças, das humilhações. Tu consegue fazer como Ana, que foi diante do altar, né? Mesmo que ela foi ali, o profeta Eli não entendeu, achou que ela estava bêbada, tamanha dor e tamanho choro que ela tinha dentro dela, né? Será que a gente tem esse comportamento, assim como Ana, de ir até o Senhor e entregar a dor, a humilhação, as ofensas? Ou a gente fica como essas mulheres, né, imaturas, competindo entre si para quem dá mais filhos, né? Então, como tu te sente com isso? E mais,
Como tu te sente em relação ao teu marido? Porque eu já recebi mensagens na casa de Isabel de mulheres ao ponto de vou liberar o meu marido, né? Porque eu não posso dar filhos a ele, então eu quero que ele seja feliz com outra mulher e que ele ame outra mulher, né? Eu já vi muito isso, né? Não vou dizer que eu nunca pensei nisso, né? O ponto do tipo, nossa, será que eu estou limitando? Meu marido quer ter um filho, né? Não que só a mulher possa ter um problema, né? O homem também pode ter algum problema de infertilidade, esterilidade, e ele também pode passar por essas situações, esses pensamentos, né? Infelizmente, o grupo geralmente é 100% mulheres, mas eu acredito que os homens também precisavam ser cuidados nessa área, tá? E aí, como é que tu lida com essa questão? Porque aqui, Lia lidava com eu vou ser amada. E Raquel, como é que ela lidava com essa situação? Qual era a percepção de Raquel? Era, eu tenho tudo, mas eu não tenho filho. Né? Então, uma insatisfação dentro das duas, tá? Então, a esterilidade é uma forma de honra, naquela época, né? Era uma forma de honra ao marido. Prova que o ventre era, então, amaldiçoado. Então, tudo que caía ali morria, né? Era uma sepultura. Mas também uma forma de mostrar a força e o poder do homem. Então, havia uma pressão muito grande sobre aquelas mulheres, né? Sobre Raquel, né? E eu não sei, essa pressão ainda existe nos tempos de hoje, claro que não tanto quanto nessa época, tá? Mas ainda há uma pressão da sociedade. Vamos continuar então, né? Gênesis 30, onde Raquel teve ciúme de sua irmã e disse, dai-me filhos, do contrário, eu morrerei. Olha só, né? E ainda faz uma manipulaçãozinha, um jogo, né? Coloca o peso sobre o marido, reconhece que filhos não vêm do Senhor, né? Dependia ali de Jacó. Então Jacó ficou irado com Raquel e disse, será que eu estou em lugar de Deus que impediu de ter filhos? Então Raquel também aquilo, ela estava cega. Então Raquel, ela recebia o presente dos homens, tinha amor, atenção, era a mais linda, mas não recebia o presente do céu que Lia recebia, né? Então busque o presente do céu, não busque o presente dos homens, né? Busque aquilo que Deus tem pra tua vida. Aqui ainda Raquel diz, eu quero dar-me filho se não morro, Jacó, né? E Jacó diz, não, mas eu não tô no lugar de Deus, eu não posso te dar um filho. É somente o Senhor, e eu sempre falo isso. A gente junta óvulos, espermatozoide, né? Mas o sopro de vida é o Senhor que dá. A vida vem do Senhor, né? Então a gente não tem o controle da vida. E eu quero ler, talvez esse versículo possa ser desafiador para ti, tá? Provérbios 30, do 15 ao 16, que fala, a sanguessuga tem 2 filhas, dá e dá. Estas 3 coisas nunca se fartam, e com a quarta nunca dizem basta. A sepultura, a madre estéril, a terra que não se farta de água e o fogo nunca dizem basta. E a gente vê essa história, essa sanguessuga, né, dentro dessas mulheres, né? Eu acho assim, a gente tem sim o desejo de ser mãe, eu penso muito sobre isso, eu me movo em direção a isso, mas o nosso coração não pode ser obstinado como dessas mulheres, né? A gente vê uma obstinação delas, inclusive de ser amadas ao ponto que elas geram. E aqui diz que a madre estéril é como uma sanguessuga. Então ela tem o desejo, né? Ela tem o desejo de ter muitos filhos. Mas é um desejo insaciável, que suga toda a tua energia e a tua vida. Que era o que estava acontecendo com Raquel, ao ponto dela dizer, dai-me filhos, senão eu vou morrer. Prefiro a morte do que não ter filhos.
Então, esse ventre de Raquel me lembra muito esse versículo de Provérbios 30. Porque ela tinha uma insatisfação muito grande dentro dela. Muito grande, né? Então, a gente tem que cuidar com isso. Então, é uma história de muitos ciúmes, muita inveja, muita manipulação, muito controle. É um amor carnal. Isso não é o amor de Deus. O amor de Deus não controla. Tem até aqui um versículo, ó, casualmente aqui. 1 Coríntios 13. Eu vou ler para vocês. Ainda que falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. Ainda que tivesse o dom de profecias e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita o mal, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão. E, enfim, se continua, né? Então, o amor dessas mulheres e de Jacó era estranho, né? A gente vê desde o início Jacó naquela paixão cega e enfim, essa competição. Então, a gente tem pouco tempo, estamos quase acabando, então vou dar uma corrida aqui. Então, Raquel disse, eis aqui Bila, minha serva, tenha relações com ela para que dê luz e traga filhos ao meu colo por meio dela. Então, ela teve o mesmo comportamento de Sara, né? Só que a diferença é que Sara tinha uma promessa sobre ela e aqui Raquel não tinha uma promessa sobre ela, né? E ela entrega então Bila para que seu marido tivesse um filho e ela pudesse ter um filho no seu colo. Assim, Raquel lhe deu Bila, sua serva, por mulher, e Jacó teve relações com ela. Bila ficou grávida e deu à luz a um filho, a Jacó. Então Raquel disse, olha só, Deus me fez justiça, ouviu a minha voz e me deu um filho. Por isso ela chamou de Dan. Tá? Então ela deu um jeitinho ali para amenizar a sua dor, para remover aquela dor, aquela vergonha, né? Então aqui começa continua uma competição. Outra vez Bila, serva de Raquel, ficou grávida e deu à luz a segundo filho, né? No total Jacó teve 10 filhos aqui. E deu à luz ao segundo filho, a Jacó. Raquel disse, com grandes lutas tenho competido com a minha irmã e consegui vencer. Por isso deu o filho o nome de Naphtali. Então, olha só, ela deixa bem claro, com grandes lutas tenho competido com a minha irmã e eu consegui vencer, né? Sim, Raquel entrega o seu marido à serva, assim como Sara fez. Isso aí. Quando Lia viu, olha só, Lia se alimentava daquela competição, das ofensas, diferente de Ana, né? Quando Lia viu que ela mesma tinha cessado de dar filhos, tomou a sua serva Zilpa e a deu a Jacó por mulher. Zilpa, serva de Lia, deu a Jacó um filho. Jacó estava, né, se fartando de filho. Lia disse, afortunada, e deu o filho o nome de Gade. Então, Lia disse, afortunada. Esse era o tributo. Depois, Zilpa, serva de Lia, deu o segundo filho a Jacó. É um filho por versículo, tá? Então, Lia disse, é a minha felicidade, porque as mulheres dirão que eu sou feliz. E lhe deu o nome de Aser. Olha só, né? É a minha felicidade. Envolve até uma idolatria, né? Desse meu filho vem a minha alegria, vem a felicidade, vem o amor. Eu serei amada, eu vou ganhar da minha irmã. Uma competição, né? Claro, filho, quando a gente tem um filho, é um momento de muita alegria, de felicidade,
né? Então, eu não estou dizendo isso, né? Mas entre essas duas mulheres havia uma competição muito grande. Havia uma carência muito grande dentro delas. No versículo 14, nos dias da colheita de trigo, Rubem saiu e achou umas mandrágoras no campo. Ele as trouxe para Lia, sua mãe, né? Rubem, que era filho de Lia, tá? Ele achou umas mandrágoras no campo. Então Raquel disse a Lia: dê-me algumas das mandrágoras que seu filho trouxe. Mas Lia respondeu: você acha pouco o fato de ter tomado de mim o meu marido? Vai tomar também as mandrágoras do meu filho? Raquel respondeu: ele poderá ter relações com você esta noite em troca das mandrágoras de seu filho. Olha quanta manipulação, olha quanto joguinho, olha quanta competição. Agora tu te deita com meu marido, mas tu me dá tal coisa. As trocas, né? Aquele amor com trocas, né? E que tipo de planta é essa que despertou, né, a atenção de Lia, de Raquel, a ponto de trocar as mandrágoras por uma noite com Jacó? Estudos dizem que esse fruto tem propriedades consideradas afrodisíacas e seu uso contínuo pode trazer visões, alucinações e delírios, que inclusive podem trazer a demência, né? Não me aprofundando muito sobre esse tipo de fruto, né? O que eu quero deixar bem claro que quando esses jeitinhos que muitas vezes a gente pode dar quando Deus demora para nos responder, né? O jeitinho quando Deus demora e a gente quer uma solução, então a gente faz trocas, faz jogos, até mesmo a gente pode fazer isso em jejum, né? Ai, Deus, eu vou fazer tal coisa porque eu quero que tu me dê um filho. Essas trocas, essas coisas que só uma identidade, não de filha, mas de órfão faz, né? Aquele amorzinho de troca, né? Bom, Deus, eu vou fazer isso pra ti. Diferente da aliança que Ana fez com Deus, né? Porque ali Ana, ela entendeu o propósito e entregou o seu filho. Ela entendeu que filhos têm uma promessa e um destino. E ela disse, não, chegou o momento de ter um sacerdote, porque Eli, a sua casa estava corrompido, né? E aqui ela dá, então, o seu jeitinho, né? Engraçado que de uma noite pro dia, ela perdeu o interesse ali de Jacó, né? E deixou ela dormir com Jacó. Mas vamos lá. Deixamos de depender de Deus quando a nossa fé se torna mera superstição. Então, ali, elas começaram, né? Já havia até trocava uma troca entre o marido, uma manipulação. Era uma relação muito doente. À tarde, quando Jacó voltava do campo, Lia saiu ao encontro dele e lhe disse: esta noite você terá relações comigo, pois eu aluguei você, né? Pelas mandrágoras de meu filho. E naquela noite Jacó teve relações com ela. Jacó parece que não falava nada, né? Não tinha uma reação. O que Jacó pensava sobre isso, né? E a gente vê, assim, sempre homens mais omissos. A gente vê alguns homens, maridos das tentantes, alguns sendo encontrados orando, assim como foi o caso da semana passada, de Isaac, né? Mas a gente vê alguns maridos meio omissos, assim, né? Vamos lá. 17. Deus ouviu Lia e ela ficou grávida e deu à luz ao 5º filho, tá? Então Lia disse: Deus me recompensou porque dei à minha serva meu marido e dei ao filho o nome de Isacar. E Lia engravidou mais uma vez e deu a Jacó o 6º filho. E disse: Deus me concedeu excelente dádiva. Agora meu marido vai permanecer comigo, porque lhe dei 6 filhos, e ela deu ao filho o nome de Zebulon. Depois disso, deu à luz a uma filha e lhe deu o nome de Diná, né? Então aqui ela até reconhecia como um presente de Deus, mas ela estava tão desejada de ser amada, né? E no 22, Deus abre então o ventre de Raquel. Deus lembrou-se de Raquel, ouviu-a e a fez fecunda.
Então, Jacó aqui, Raquel estava pedindo isso a Deus, né? Ela engravidou e deu à luz a um filho, então disse: Deus tirou de mim o meu vexame. Né? O que é vexame? Tudo aquilo que causa tribulação ou dor, aflição, maus tratos, opressão, né? Olha então a percepção de Raquel a respeito do tempo de espera. E olha a percepção de Deus. Será que Deus dá um filho a Raquel para remover o vexame dela? Né? Mas para Raquel essa foi a percepção, tá? Era o tempo daquela criança nascer ou ela queria agir segundo a carnalidade dela, removendo o vexame. Bom, eu não quero ser mais humilhada, não posso, né? Eu sou muito linda, sou muito maravilhosa, sou muito amada. Tudo na minha vida não pode ter dificuldades, né? Ana, então pensa, Ana, que foi a primeira tentante que a gente viu, eu gosto sempre de comparar uma com a outra, né? Pensa numa solução problema com a vinda de Samuel ao mundo. Raquel pensava na sua dor que seria suprida através de um filho, né? Então, olha a diferença das motivações dessas mulheres. E pra gente encerrar, tá? 24 e 25 diz assim: E deu ao filho o nome de José. A história de José é linda, né? Dizendo que o Senhor me dê ainda outro filho. Olha só, é o me dá, né? Depois que a Raquel deu à luz a José, Jacó disse a Labão: Deixe-me voltar ao meu lugar e à minha terra. Né? Então, o ventre de Raquel se abre e ela gera quem? O governador do Egito. Logo mais, ela morre no parto de Benjamim. Olha só, né? Dai-me filho, senão morro. E ela morre no parto de Benjamim, né? Vamos ler Gênesis 35, que fala dessa morte, né? Pra gente encerrar, a gente tem só 4 minutos. E partindo de Betel, e havia ainda um pequeno espaço de terra para chegar a Efratá, e deu à luz a Raquel, e ela teve trabalho em seu parto, teve dificuldade. E aconteceu que, tendo ela trabalho em seu parto, lhe disse a parteira: Não temas, porque também este filho terás. E aconteceu que saindo-lhe a sua alma, né, ela morre, chamou de Benoni, mas seu pai chamou de Benjamim. Olha só, cada um escolheu um nome para aquela criança. Por quê? Benoni significa filho da minha morte, né? Então, olha que decreto, né? Ser intitulado como filho da morte da sua mãe. Mas Jacó dá o nome de Benjamim, tá? Que é filho da felicidade. Então, a gente vê... Será que essas mulheres, elas viveram só para ter filhos, né? Será que elas conseguiram viver as delícias do casamento? Será que elas conseguiram fazer outras coisas? E essa mensagem eu deixo para nós, para que a gente, enquanto espere, a gente também se mova e viva. Que a gente possa ser geradora de vida, e esse é o propósito desse grupo. Né? A gente gerar vida enquanto não consegue ter ali seu filho pelo seu ventre, né? Ou por adoção, não sei. Mas a gente precisa gerar vida enquanto isso, né? E vida também dentro de nós, das nossas emoções, nossos sentimentos, firmar os nossos pés, como eu sou filha de Deus, Ele me ama, Ele se preocupa comigo, assim como está em Lucas 15, que o pai diz ao filho: tudo que é meu é teu, né? Tudo que é meu é teu. Então não te preocupa. Não te preocupa, entrega para o Senhor, ora, conversa com Ele, né? Ele vai te acrescentar outras coisas. Consiga ver as bondades de Deus, tantas coisas boas que Ele te dá, tá? Mas não tenha um coração obstinado como essas mulheres de eu preciso suprir a minha dor, o meu amor, aquilo que eu não vivi na infância, né? Então não apoie a sua felicidade na condição de ter ou não filhos. Deus tem mais para você. Seja uma mulher que valoriza o que a outra carrega sem rivalidade, né? Então a gente não precisa ter ciúmes, a gente não precisa ter inveja, né? A gente não precisa competir com ninguém.
com relação a ter filhos. E às vezes a gente vê muitas novelas, né? Eu não vejo novela, mas quando tinha aquelas novelas que tinham aquelas mulheres que não poderiam ter filhos, elas sempre eram colocadas como mulheres ciumentas, invejosas, né? Então, eu acho que vai cair a live. Mas não tenha esse tipo de coração, tá? Tenha o teu coração no Senhor. Entra lá no nosso grupo do Telegram, do WhatsApp. Lá vai ter as nossas orações diárias. Semana que vem nós temos o nosso 6º encontro. Comenta lá na última postagem o que tu achou tem achado das lives. Se tu ficou com alguma dúvida, vamos juntas descobrir, né? Mas coloque a sua alegria, a sua felicidade no Senhor. Somente Ele pode suprir, curar a nossa alma, né, nos levar a um nível de maturidade, remover de nós toda a incapacidade, todo o não merecimento, que tu possa encontrar nele, né, toda a alegria, toda a fonte de amor. E lembrando, né, que filhos não são somente filhos da nossa carne, mas existem os filhos do nosso coração, os filhos espirituais, aqueles que nós ganhamos para o Senhor. Imagina, se há sobre a nossa vida a dor de não gerar um filho, imagina o coração de Deus quando um filho está distante, quando um filho é órfão, quando o filho não se posiciona como filho. Então, nós também temos esse chamado, né, de conduzir os filhos a Deus Pai. Então, entenda que nós somos mulheres geradoras de vida, mães, vivemos já a maternidade, mesmo antes de ter um filho no nosso colo, né? E também aquelas que já tiveram os seus filhos e que acabaram perdendo, né, no seu ventre, no hospital, ou numa idade mais avançada, vocês são mães, né? Então a maternidade tá dentro de você e então você tem lembranças e às vezes diariamente essas lembranças, né? Então isso não é um coração obstinado. Um coração obstinado é quando, não, eu preciso dar um filho ao meu marido para eu ser amada, para ser reconhecida na sociedade, eu preciso disso para me sentir feliz, amada, e isso acaba sendo, inclusive, um ídolo no nosso coração, né? Porque a raiz de rejeição, ela acaba fazendo com que a gente desenvolva ídolos dentro da gente, para suprir aquela dor, aquela falta, aquela carência, aquela necessidade. Mas todo esse reconhecimento, todo esse amor, ele tem que vir do Senhor. Ele tem, assim, um amor que é difícil de explicar. Um amor que não é o amor de manipulação, de controle, de trocas, mas é um amor puro e verdadeiro, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus, até semana que vem. Espero vocês lá no nosso grupo. Tem um link na bio lá no Instagram e lá você pode entrar nos nossos grupos, tá bom? Para que tu possa ter uma jornada leve e que tu possa gerar vida no tempo de espera e ter descanso, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus.